Quero saudar a igreja com a graça e a paz maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador bendito. Amém, irmãos? Vocês estão aí com frio? Como é que passaram essa semana? Semana um pouco doída, não é não? Por conta da temperatura. Mas vamos aquecer sobretudo o nosso coração, a nossa alma na presença do Senhor, amém? Sobretudo através da iluminação, da presença do Santo Espírito agindo no nosso coração, ministrando as verdades, sendo aqui tratados, curados, sendo aqui confrontados com a palavra de Deus. Vamos pedir que o Senhor dirija todos os atos deste culto. Curve a sua fronte, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai Santo, nós estamos aqui neste dia especial, o teu santo dia, e queremos nos apresentar diante do Senhor com o coração aberto, um coração aberto para receber de Ti a Tua instrução, a Tua exortação, o Teu conforto, o Teu consolo que tanto precisamos. O Senhor conhece as nossas disposições, o Senhor conhece aquilo que precisa ser tratado, ó Deus, curado na nossa alma. O Senhor conhece as nossas fraquezas, o Senhor conhece também, ó Deus, o que passa na nossa mente, nos nossos sentimentos, nos nossos corações. E queremos, ó Deus, rasgar a nossa alma, o nosso coração na Tua presença, para que recebamos de Ti, ó Deus, a edificação da Tua palavra, a correção, o fortalecimento da nossa fé. Que sintamos todos também, ó Deus, o Senhor enxugando as nossas lágrimas. O Senhor conhece cada necessidade, o Senhor conhece cada vida, Senhor, que adentrou a este tempo. Portanto, nós consagramos este momento santo, este momento que não é nosso, não é uma invenção humana, não é projeto humano, mas este momento que é culto ao Senhor, instituído pelo próprio Senhor. Nós consagramos para a glória exclusiva do Teu nome e para a edificação, a santificação da Tua igreja. Haja, Senhor, nas nossas vidas. Rogamos a presença iluminadora do Teu Santo Espírito, pois carecemos, ó Deus, do Espírito do Senhor para aclarar, sensibilizar a nossa alma. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém, querida igreja? Amém? Vocês estão com amém tímidos aí, né? Tá todo mundo meio congelado? Hoje já está melhor, não está? Hoje já está um pouquinho melhor aí a temperatura, né? Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 145. Salmo 145. Vamos fazer a leitura deste cântico, deste saltério, de forma alternada. Salmo 145. E na sequência nós entoaremos o hino 18. Salmo 145, leitura responsiva, portanto. Eu consulto a igreja, os irmãos, se todos estão preparados para a leitura, sim? Então, tá bom. Então, diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade, nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. O teu reino é o de
todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve ao seu santo nome, para todo o sempre. Olha, eu quero dizer algo para você muito sensível. Se você não foi edificado com a simples leitura deste texto, significa que você ainda não entrou preparado na presença do Senhor. Porque eu quero confessar que é até difícil escolher um versículo aqui para destacar. Todos são maravilhosos, todos edificam a nossa vida, encorajam a nossa fé, aquecem o nosso coração. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar em pé, leiamos todos juntos o versículo 2, que é um grande desafio de louvor, todos em pé. Leiamos novamente o versículo 2 e na sequência entoaremos o hino 18. Versículo 2, um grande desafio para a nossa fé, diz assim, todos juntos: todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Você pode reafirmar isso na presença do Senhor? Você pode fazer esse juramento, este voto ao Senhor? Pela fé, faça-o e você será feliz, porque a Bíblia diz que feliz é aquele que confia no Senhor. Vamos louvar ao Senhor, hino 18. Deus dos antigos, cuja forte mão rege sem os astros da amplidão, ó soberano, excelso Criador, com gratidão cantamos seu louvor. Desde o passado foste nossa luz, sol que até hoje com fulgor reluz, ser nosso esteio, guia e proteção. Tua palavra, lei e direção. Da guerra atroz, doutrina, insolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão, seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Teu povo, a Deus, assiste em seu labor, no testemunho do teu grande amor, as nossas vidas vem fortalecer, para o teu nome sempre engrandecer. Amém.
Caio, por gentileza, terceira estrofe na tela, por favor. Vamos ler todos juntos a terceira estrofe, meus amados. Diz assim, a terceira, da guerra atroz. Isso, todos juntos. Da guerra atroz, do crime e assolação, dos tempos maus, de um mundo em confusão. Seja teu braço nosso defensor, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Meus irmãos, nós vivemos num mundo cheio de confusão, como diz o apóstolo Paulo, num mundo tenebroso. Vivemos dias difíceis e evoquemos então a presença e passamos aqui, de fato, uma declaração da nossa confiança e da nossa fé, como diz este hino, pois confiamos sempre em ti, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e aumente a nossa confiança e a nossa fé. Amém? Amém. Podeis assentar? Vamos mais uma vez abrir as Escrituras Sagradas no texto agora de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13. Hebreus 4, de 1 a 13. Vamos mais uma vez ler o texto de forma responsiva. Hebreus 4, do primeiro versículo ao versículo 13, leitura, mais uma vez alternada. Todos acharam? Todos estão preparados para a leitura? Sim? Então diz assim a palavra do Senhor. Temamos, portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. De novo, determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a que temos de prestar contas. Meus amados irmãos, o versículo 7, a parte B, diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quantas vezes nós estamos, mesmo crentes, sim, mesmo aqueles que amam ao Senhor, muitas vezes as circunstâncias, as nossas aflições, os nossos aborrecimentos, as nossas frustrações acabam cicatrizando
cauterizando o nosso coração, a nossa fé. Mas hoje é dia de expectativa, dia de restauração, dia de salvação. Domingo é um dia especial do poder de Deus agir na vida da sua igreja, do seu povo. Portanto, se você está com o coração insensível a Deus, se na sua boca não há mais a presença daquele louvor gostoso, se você está frustrado com a condução de Deus na sua vida, se você está enamorado com o pecado, com a dúvida, com a incredulidade, com a impureza, hoje é dia de você ser tratado. E a exortação de Deus é para que nós não endureçamos o nosso coração. Pelo contrário, Ele há de tratar, Ele há de purificar as nossas consciências. E nós vamos orar para que o Senhor sonde os nossos corações. Veja se há em nós algum caminho esquisito, algum caminho que não seja o caminho da bênção e da glória do seu nome nas nossas vidas. E vamos pedir por restauração, para que o Senhor aumente a nossa confiança e santifique as nossas vidas, em particular a Igreja Presbiteriana de Peruíbe. Eu peço à nossa irmã, nossa querida irmã, Luciene Paixão, que nos conduza numa oração de quebrantamento, oração de confissão de pecados. Luciene está do outro lado ali. Estamos aí conduzindo o microfone para que todos possam ouvi-la. Luciene está ali. Aí, e todos nós possamos dar o amém. Pronto, agora sim. Oremos, meus amados. Senhor Deus e Pai, ó Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos estar aqui, Senhor, e entrar ainda na Tua presença, Senhor, mais uma vez nesse dia, também para Te agradecer por tudo que tem feito por nós, ó Pai. Te peço nesse momento, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai. Perdoa cada irmão, Senhor, que está aqui se dobrando, Senhor, a Ti, ó Deus, para confessar as suas falhas, os seus erros, os seus pensamentos, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que pecamos toda hora, a todo momento, ó Deus, mesmo com atitude, com pensamentos, ó Pai, somos fracos, ó Deus. Por isso nos achegamos a Ti, porque sabemos que Tu é fiel para nos perdoar. Fica conosco durante esse culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus? Convido aqui os nossos irmãos que ministrarão a música, o louvor, a adoração, e convido a igreja a mais uma vez a ficar em pé, para que possamos louvar ao Senhor com alegria do nosso coração e das nossas vozes, nesta semana fria, neste domingo, ainda que o sol aí está querendo reinar, né? Mas o ar bastante frio, louvemos ao Senhor com alegria, com singeleza de coração. Seu meu desejo
nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu Santo Espírito, ó Deus, que nos foi dado como penhor, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela intermediação em Cristo. Te louvamos, ó Deus, pelos gemidos inexprimíveis. Te louvamos, ó Senhor, porque nos ensinas a orar como convém. Te louvamos, ó Deus, por nos fazer entender o teu mover na história, porque o Senhor não deixou a tua igreja desamparada, pela força, ó Senhor, que nos dá, ó Pai, enquanto os filhos teus, ó Deus. Nós te louvamos, ó Deus, pelo Pai maravilhoso que tu és, porque adentramos a tua presença como filhos, ó Deus, filhos adotados, mas filhos teus, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque assumiu porque o Senhor nos deu seu Filho, quanto homem, quanto Deus, ó Deus, e semelhante a nós, o primogênito, ó Deus, de toda a criação. Te louvamos, ó Deus, porque compartilhas, ó Deus, a tua natureza conosco, a tua glória, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, porque escuta as nossas mazelas, tem paciência conosco, ó Deus, porque argumenta com o nosso coração, ó Deus. Não há Deus além de ti, tão Pai, tão amigo, ó Deus, que nos faz dormir, nos ensina durante a noite. Que Deus maravilhoso que tu és, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que a tua igreja continue assim te vendo, durante os dias de tribulação, de tristeza, mas que nunca, ó Deus, em nenhum momento, deixemos de honrar e de glorificar o teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Quem trouxe seus dízimos e ofertas, pode louvar a Deus, reconhecendo a graça, a providência, enquanto nós louvamos ainda com este último cântico. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje posso das meus ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje basta o hino das meus ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Sentir teu amor, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo indo das meus transforma em alegria o meu triste coração. Jesus,
doce nome que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem sentido, valor, propósito e, finalmente, vida eterna. Jesus, esse é o nome da glória. Amém? Podeis assentar. Vamos à palavra do Senhor? Vamos abrir no texto da reflexão desta manhã. Vamos abrir em Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, aquela igreja lá da cidade de Éfeso, uma cidade extremamente ocultista, movida pelo mercado religioso, idólatra, sobretudo ali nos meandros, na periferia do templo da deusa Diana. Efésios, meus amados irmãos, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Muito bem. Você sabe que nós estamos numa batalha terrível contra o vírus, né? Todos nós sabemos disso, todos nós temos sofrido de alguma maneira a consequência disso. Fomos assaltados pela profunda tristeza, por exemplo, da morte da missionária Marília Troquês, esta semana, esposa até então do nosso querido irmão Gerson Troquês, missionários no Senegal. Estamos numa batalha terrível contra esse vírus. Implicações na área da saúde, implicações na economia das nações, do nosso país, desemprego. E toda a cilada no campo e na esfera política, onde muitos, de uma maneira ou outra, se aproveitam de tudo isso que está acontecendo dessa mazela mundial para os seus próprios interesses. Sim, estamos diante de uma batalha sanitária, mas a batalha maior que a igreja enfrenta não é a batalha contra o vírus. Disto vocês não apenas podem, mas devem ter absoluta certeza. A nossa maior batalha, meus amados irmãos, não é contra pessoas, nações, crise sanitária. O crente tem que ter a consciência que nós estamos numa profunda batalha contínua. É verdade que sabemos da vitória desta batalha, mas nós não podemos perder de vista que nós estamos numa batalha espiritual. Esse texto versa exatamente sobre esta verdade. Esse termo, batalha espiritual, ele ficou um pouco desgastado no arraial evangélico, sobretudo daqueles que são considerados, entre muitas aspas, mais conservadores, mais tradicionais, como nós, que preferimos nos apresentar como protestantes históricos e adeptos da boa teologia reformada. Porque muitos, sobretudo aqueles mais, entre muitas aspas, avivados, gostam de, em nome desta batalha, sair mapeando o território por aí. Território aqui está dominado pela entidade demoníaca tal, tem que ir lá no monte, orar de tal maneira, o graveto tem que pegar fogo, porque ali a presença de Deus vai se fazer manifesta. Então surge G12, surge movimentos, dente de ouro para cá, e surge coisas e mais coisas na história da igreja que só pulverizam, no meu modo de ver, com todo respeito, uma infantilidade. Alguns querem uma infantilidade espiritual. Alguns querem descobrir nome de demônios. Fica lá perguntando na exortação, na exorção. E nós não vemos que esse seja o ensino e o modelo bíblico. E aí, por outro lado, a gente corre o risco de cair num certo descrédito com uma realidade que nos permeia. E a realidade é, nós estamos, sim, você presbiteriano legal,
reformadão, crente, você cristão, você evangélico, não importa, você que pertence e confessa Jesus como Senhor da sua vida, você e sua família, nós estamos numa batalha terrível. E essa batalha é espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar sobre vencer esta batalha. Vamos ler o texto de Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 20. Todos acharam? Efésios 6, de 10 a 20. Meus amados, diz assim as Escrituras sagradas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os crentes, por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Até aqui. Meus amados irmãos, o versículo 13, ele diz assim, para que possais resistir no dia mau. Alguém tem dúvida que nós vivemos, de um modo geral, dias ruins? Dia mau. Vamos lá. O que pode ser? Meus irmãos, pode ser tanta coisa. Pode ser aquela crise aguda no seu casamento. Pode ser uma crise na sua saúde. Pode ser uma crise financeira, uma crise familiar, uma crise na igreja, uma crise no país. No dia mau, nós temos que estar preparados para resistir. Quantos sucumbem no dia mau? Sim, quantos pastores sucumbiram no dia mau, abandonando os seus ministérios? Quantos irmãos se afastaram da igreja no dia mau? Quantos divórcios no dia mau? Filhos que já não estão na igreja por conta da incredulidade. Isso se subjaz no dia mau. Drogas. Mergulho na imoralidade. Porque sucumbiram no dia mau. Nossa luta é contra as ciladas, preste atenção nisso, as ciladas de Satanás. Vamos lá, versículos 11 e 12, novamente, todo mundo aqui comigo, todos juntos em uma só voz. Versículos 11 e 12 dizem assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais ou celestes. Meus amados, este mundo é tenebroso. Bom, você não gostou dessa notícia? Ela é bíblica. Você prefere viver enganado, achando que esse mundo é um mundo cor-de-rosa? Que nem a Smurfette, lá no reino dos Smurfs, desacreditando na malvadeza do tal do... Como é que é o nome daquele lá, Anderson? Gargamel.
Essa foi horrorosa, essa ilustração, não foi? Mas apenas para destacar, a Lília até deu risada aqui e me despencou. Mas para destacar que nós não podemos ser inocentes, nós estamos num mundo ruim, tenebroso. Nossa luta, como disse, não é primeiramente contra pessoas. Nossa luta ela é espiritual, é contra as ciladas do diabo neste mundo tenebroso. Meus irmãos, o diabo atua na teologia. O diabo atua nos seminários, nos livros teológicos. O diabo atua nas igrejas, nos púlpitos. Sim, não se escandalize. O diabo atua nas ideologias, o diabo atua na política, o diabo atua no Congresso, na Câmara, no Senado. O diabo atua no Poder Executivo, no STF. O diabo atua nos governos, na moral, na nação, nas famílias. E o diabo tem muitas ciladas. Nossa, a gente poderia falar aqui um monte. É cilada em citar a Bíblia, mas citar a Bíblia de um modo errado. A cilada de disfarçar-se como anjo de luz. A cilada, essa ele é especial. Ele é craque nessa cilada de reforçar a crença de que ele não existe. Não, o diabo não existe. É só uma cilada. Outra cilada é fazer promessas enganadoras aos homens. Outra cilada é confundir a verdade com a mentira. Mas eu quero, em nome de Jesus, dar uma boa nova. Sim, estamos numa batalha, mas o diabo já está derrotado. Porque a Bíblia diz assim, Colossenses 2,15, despojando os principados e as potestades, publicamente. Olha que legal. Publicamente. Os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou sobre os demônios, sobre Satanás na cruz. 1 Pedro diz assim no capítulo 3, depois de ir para o céu, Jesus está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados. Atente, anjos, potestades e poderes. O diabo não tem autonomia, mas o diabo sim está derrotado, mas o diabo ainda, neste mundo tenebroso, possui um poder destruidor. É verdade que este poder um dia acabará. Na volta, na consumação dos séculos, este poder maligno acabará para todo sempre. E a Bíblia diz que o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Romanos 16, 20. Mas, enquanto aqui vivemos, é necessário resistir no dia mau. Versículo 13 diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo escreve esta carta, meus amados irmãos, não é de uma colônia de férias, de um transatlântico gostoso, legal. Não, ele escreve esta carta da prisão, sua primeira prisão de Roma. Estava em crise, estava em apuros. Éfeso, por outro lado, era uma cidade ocultista, idólatra. Lá residia o templo da deusa Diana, uma forte força espiritual maligna na cidade. A igreja adentrava aos domínios de Satanás através do evangelho, através da pregação, através da própria igreja. E muitas pessoas eram convertidas. E os convertidos confessavam. Reparem no avivamento que houve. Os convertidos confessavam publicamente os seus pecados. Mas, por conta do evangelho, acendeu uma profunda e tensa batalha espiritual. O comércio religioso foi afetado por causa das boas novas, por causa do evangelho de Cristo. A ordem política e econômica da cidade fora destronada, fora abalada por conta dos valores de Cristo, por conta da palavra do reino de Deus. E isso acendeu uma crise e uma batalha espiritual ali, ferrenha entre os crentes e as forças espirituais do mal. Reparem que no versículo 10 diz assim, quanto ao mais serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu não gosto das pregações, dos ensinos que ficam enfatizando, ressaltando o capeta, sabe, o diabo. Eu não vejo que esse seja o modelo bíblico. Infelizmente, há muitas igrejas e pastores que ficam enaltecendo ali, conversando com o capeta, querendo saber o nome, RG, senha, CPF, número da conta, e por aí vai. Meus irmãos, nós não temos que ficar preocupados com Satanás, preocupados com o diabo, nem nos determos
em seus demônios. O ensino de Paulo é para que nós resistamos a Satanás e as suas ciladas. Também não é necessário fugir de Satanás. Pelo contrário, é importante resistir a Satanás. E o ensino de Paulo é para que nos fortaleçamos no Senhor e na força do seu poder. E aqui está uma observação importante. Se você não estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder, você está fragilizado nesta batalha. Meus irmãos, a Bíblia diz que nós não precisamos ficar com medo de Satanás e os seus demônios, e nem sair correndo por aí. Pelo contrário, a Bíblia diz que nós temos que resisti-lo. A palavra de Deus diz lá em Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá. 1 Pedro capítulo 5 diz assim, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém, procurando você para devorar. E a palavra de Deus é resistir-lhe, firmes na fé. Olha só, nossa responsabilidade nessa matéria, tomar toda a armadura de Deus. Nosso objetivo nesta matéria, resistir no dia mau. Nosso propósito nesta matéria, permanecer inabaláveis. Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Portanto, vamos meditar no tema vencendo a batalha espiritual. Olha, eu gostaria de confessar, já confessando, que esses versículos lidos aqui dá para fazer vários sermões, dá para explorar cada elemento aqui das armas espirituais de Deus. Nós não temos, neste momento, por hora, tempo para isso. Mas eu quero destacar aqui, de fato, o caminho para que a igreja, eu e você, nós, povo de Deus, possamos vencer essa batalha dia a dia. Primeira coisa que nós devemos fazer para vencer a batalha é abraçar a verdade. Abraçar a verdade. Vejam só versículo 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Ou seja, colocando o cinto da verdade. Meus irmãos, é necessário cingir a mente e o coração com a verdade. Isto é, com a sinceridade, com a lisura, com a honestidade, com a veracidade, com a moralidade. Paulo havia dito, lá no capítulo 4, versículo 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Você vive uma mentira? Você alimenta a mentira? Você mente para a mulher, mente para o filho, mente para o teu ministério, mente para si mesmo. Você já está perdendo a batalha. Paulo completa, cingindo-vos com a verdade. Mas eu quero dizer o seguinte, não é abraçar apenas a verdade moral, mas a verdade espiritual. É necessário abraçar a verdade na nossa vida. E a verdade espiritual não é uma palavra abstrata, um conceito do imaginário popular. Abraçar a verdade é abraçar a Jesus, pois ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos nos cingir da verdade, tanto no aspecto moral, como no aspecto espiritual. Abraçar a Jesus, viver para Jesus. Portanto, não é apenas falar a verdade, mas pensar a verdade, crer na verdade, defender a verdade, testemunhar a verdade, viver a verdade, pregar a verdade. Segundo elemento aqui, para vencermos a batalha espiritual, ou seja, nós precisamos nos revestir da justiça de Deus. Sim, fala sobre a justiça de Deus. Dá para ficar falando aqui vários estudos. Versículo 14 diz assim, estai, pois, firmes, vestindo-vos da couraça da justiça. Sobre a justiça humana, você que se julga aí muito certinho, muito santarrão, questionando a Deus pelos seus atos, por que é assim? Por que a soberania de Deus age assim, não age acolá? Por que Deus permitiu assim, não permitiu de outro jeito? Eu quero dizer o seguinte, a Bíblia diz que a nossa justiça não passa de um pano sujo. Somos como o imundo, diz Isaías 64:6, e todas as nossas justiças como um trapo da imundícia.
Meus irmãos, a crise no Brasil. O Brasil está em crise em vários setores, não é não? A não ser que você esteja dormindo, não está acompanhando, não vê notícia. Aliás, boa notícia e toma cuidado de onde você bebe, a fonte que você se informa. Cuidado, essa também é uma grande cilada. Mas o fato é o seguinte, a crise no Brasil não é necessariamente econômica, mas ela é, sobretudo, moral. Vejam o que, por exemplo, muitos políticos, magistrados, artistas, sim, os artistas, professores, o que essa gente, muitos, né, não todos, mas muitos, pensam sobre sexo? Está de acordo com a justiça de Deus? Pensam sobre o casamento? Está de acordo com a justiça de Deus? Pensam sobre o divórcio? Está de acordo com a justiça de Deus? Pensam sobre o aborto? Está de acordo com a justiça de Deus? Pensam sobre a família? Está de acordo com a justiça de Deus? Pensam sobre as drogas? Está de acordo com a justiça de Deus? Se você bobear, você começa a amenizar a justiça de Deus e a moldar a justiça de Deus no conceito, na vontade, no paradigma humano. É uma grande cilada. Tem gente aqui que eu digo, no arraial evangélico, né? Tem gente no arraial evangélico querendo, gente famosa, atualizar a Bíblia. Vamos atualizar a justiça de Deus. Cilada. E tem crente que chega lá, esse é o cara, esse é o pregador. Meus irmãos, nós temos que buscar e nutrir a justiça do reino de Deus. A Bíblia diz, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não dá tempo de explorar, olha o horário, já foi. Mas o negócio é o seguinte, em linhas gerais, nós temos que nos revestir dos valores espirituais de Cristo, ou seja, nos revestir da lei de Deus, do amor de Deus, ou o amor a Deus, do amor ao próximo, a santificação, a consciência sem culpa. Nós também temos que nos revestir dos valores morais de Deus, a ética cristã, a justiça social cristã, o direito, a retidão, a integridade. Terceira medida que nós temos que ter para vencer as ciladas de Satanás é preservar a unidade em Cristo. Olha, eu vou falar um negócio, eu fico aborrecido, chateado, quase que caio em depressão quando eu vejo e ouço aquelas notícias de que, tal igreja tá rachada. Irmãos que não suportam irmãos. O conselho rachou. É o pastor mais 2 presbíteros contra 3 presbíteros. Ou os presbíteros contra o pastor. Ou presbíteros contra presbíteros. Diáconos contra diáconos. Está rachada, rachou. Aquela igreja tem um problema histórico. Irmãos, essas coisas me arrebentam por dentro. Porque é uma grande cilada de Satanás. Quando ele adentra a um conselho de uma igreja, ao ministério, a língua dos irmãos. E aí a unidade. O presbítero Ciro pregou sobre isso nas minhas férias. Pensa que eu estou ligado? Estou ligado. O pastor Jair pregou lá em João, acho que capítulo 10, alguma coisa assim. Não é? Fabão pregou Salmo 96. E o presbítero Ciro pregou em Efésios. Estou de olho, não neles, por favor. Neles não, agora ficou meio esquisito isso aqui. Ciro, não é isso que eu quis dizer. Fabão, não foi isso que eu quis dizer. Corta essa parte do vídeo aqui. Estou de olho na igreja, o que Deus tem falado, o que Deus tem ministrado, o que Deus está chamando, tratando dos corações. É isso que eu quis dizer. Por quê? O presbítero Ciro pregou sobre a unidade do Espírito. Meus irmãos, esse texto diz, versículo 15, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós devemos sempre buscar a reconciliação com o próximo, a reconciliação com o irmão. Devemos resistir o diabo com a paz dos relacionamentos. A Bíblia diz, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Mas a gente não se empenha, a gente fica aqui amargurado, machucado. A Bíblia diz, se possível, quanto depender de você, de vós, tende paz com todos os homens.
homens. Nós somos chamados a preservar a unidade do Espírito, e para isso você precisa sair de casa. Aliás, você precisa levantar da sua cama, calçando o quê? A bota. O calçado do quê? Da paz. Antes de falar com a esposa, antes de dar bronca no esposo, antes de falar mal de alguém, calce o coturno da paz. Vamos seguir. Para vencer a batalha espiritual, em quarto lugar, é necessário confiar no caráter de Cristo, irmãos. Veja só, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Meus irmãos, Cristo é fiel. Ele é digno de toda a confiança, entrega e esperança. Mas Satanás quer minar esta confiança no seu coração. E você precisa colocar a sua alma, o seu coração no altar do Senhor e contemplar o caráter de Cristo. Cristo é fiel. Nós devemos apagar os dardos inflamados do maligno. E sabe qual que é um dos grandes dardos inflamados do maligno? É lançar o desânimo espiritual na tua dúvida. É lançar a dúvida sobre o amor de Cristo, o amor de Deus na tua vida. Lançar a incredulidade, a malícia, a cobiça, a inveja, a avareza. Nós temos que ter o escudo da fé. Isso perpassa pela confiança no caráter de Deus. Mas vamos seguir. Quinto elemento. Quinta atitude é apegar-se à graça de Cristo. Versículo 17 diz assim: tomai também o capacete da salvação. Meus irmãos, a salvação é uma graça que você não conquista por mérito, nem a perde por culpa. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? Agora, por outro lado, o diabo tenta minar a sua mente. A porta de entrada para derrubar a sua vida é a mente. Sim, é a mente. O diabo tenta entrar minar a tua mente, minar o teu coração a partir daí. O diabo incita o coração por exemplo, dentre outras coisas e tantas coisas, a gente poderia falar, com a licenciosidade, ou seja, com a sensualidade, a impureza, a maldade. Mas o diabo também incita a sua mente, e aqui é um grande perigo. Somente, por exemplo, com heresias, mas também com políticas ateístas, filosofias anticristãs. E quando o diabo entra na sua mente, lançando ideias, pensamentos, propostas que não correspondem com a verdade, ele afeta a sua fé, a sua confiança, a sua dependência, o seu louvor. E Paulo diz, para proteger a obra salvadora de Cristo na tua vida, você tem que colocar o capacete. Por que o capacete? Porque está na cabeça. Para proteger com a palavra da graça salvadora e os valores espirituais em Cristo das ciladas que Satanás quer jogar na sua cabeça. Sexta atitude, nós temos que manejar a palavra de Cristo. Tomai também, versículo 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, nós devemos conhecer as Escrituras, sim, profundamente, mas também devemos obedecê-la, guardá-la, vivê-la e proclamar. Meus irmãos, a Escritura Sagrada é a espada do Espírito. Como lemos na introdução deste culto, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, a palavra de Deus revela o que está dentro da sua mente, dentro do seu coração. A palavra de Deus é um espelho que mostra como está a sua alma, aquilo que você sente, aquilo que você ama, aquilo que você ama. E nós temos que manejar essa palavra. A Bíblia diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça do reino, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra.
E para encerrar, meus irmãos, outra atitude que Paulo nos convida urgentemente a tomar para vencermos a batalha espiritual é ter vida de oração. O Senhor Jesus, ele apresentou sempre o equilíbrio entre palavra, pregação e oração na sua vida, no seu ministério. É só você ler um pouquinho sobre a vida de Jesus e você vai ver esse equilíbrio. E na medida que a igreja primitiva orava, ela pregava. Na medida que ela pregava, ela orava. E por isso pregava com intrepidez, porque pregava com a verdade e pregava com a ousadia do Espírito, com o poder. Paulo rapidamente lhe dá aqui 5 princípios sobre oração. Primeiro, destaquemos aqui o caráter da oração, versículo 18, com toda oração e súplica. Essa expressão, aspas, com toda oração, ou seja, todo louvor, toda adoração, todo louvor sincero na oração. Oração é intimidade, oração é gratidão, oração é louvor, oração é prazer, é deleite em Deus. E também ele diz, aspas, com toda súplica. Ou seja, oração é lançar sobre Deus a nossa ansiedade, a nossa lágrima, o nosso aperto, o nosso medo, as nossas falhas. Suplicar é rasgar o coração diante de Deus. Uma outra recomendação aqui sobre vida de oração, que Paulo destaca no versículo 18, é a hora da oração. Versículo 18 diz, orando em todo o tempo. Pastor, eu trabalho, como é que eu faço? Assim não dá, tenho que ir para o mosteiro. Não é isso. Orar em todo o tempo é estar sempre consciente e intimamente na presença de Deus em tudo que você faz. Terceiro, a essência da oração. Paulo diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Meus irmãos, orar no Espírito é mais do que o modo ou o local onde você adora, onde você ora. Orar no Espírito é orar motivado e assistido pelo Espírito Santo. A oração mais espiritual não é aquela que é feita no monte. Não. Aliás, não me chama para orar no monte, sobretudo no frio. Eu não vou passar frio lá. Não é não? A oração mais espiritual não é aquela que é no monte. Orar no Espírito é orar segundo a palavra do Espírito. Hello? Orar no Espírito é orar segundo a palavra do Espírito. Qual que é a palavra do Espírito? Sagradas Escrituras. Conclusão, 2 pontos. Orar no Espírito é orar biblicamente. Isso sim tem valor. Isso sim tem poder. Outro destaque aqui sobre a oração é a solicitude da oração. Versículo 18, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os crentes. Irmãos, nós devemos vigiar contra as orações ensimesmadas. Esse negócio de crente orar só por si. Eu quero oração por mim, eu quero oração pela minha família. Olha, eu quero oração por mim. Algum desequilíbrio está aí. Não que não podemos e não devamos orar por tudo isso. Mas você mostra o seu amor, a sua solicitude pelo seu irmão na fé, pelo próximo. Você mostra o seu amor pela igreja se você ora por ela. Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os crentes. Quantas vezes você disse assim, vou na reunião de oração. E agora está até mais fácil, é online, hein? Mas aí você vai na reunião de oração, você acha meio chato o negócio, porque fica orando só pela igreja, por missões. Eu quero orar por mim. Eu quero orar por mim. Oração, reunião de oração é orar pela obra de Deus. Reunião de oração é orar pela intrepidez do Evangelho. Reunião de oração é orar pela igreja. Sexta recomendação que Paulo, sexto destaque que Paulo fala sobre a oração. Objetivo da oração. Versículo 19, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez. Meus irmãos, Paulo ora pelo poder de Deus na pregação do Evangelho. Nós precisamos fazer o mesmo. Senhor, dá-nos poder enquanto igreja, enquanto crentes, para pregar o Evangelho. Nossa prioridade na reunião de oração deve ser orar por intrepidez na vida da igreja. Intrepidez para que a igreja tenha ousadia na evangelização.
Intrepidez para que a igreja tenha ousadia na pregação e no ensino das Escrituras. E para acabar, sétimo destaque aqui sobre oração, versículo 19. Versículo 19, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Meus irmãos, eu quero encerrar fazendo o seguinte registro. O propósito da oração é buscar a glória de Cristo. Não importa. Não importa tanto assim o nosso problema, sabe? Porque Deus tem cuidado de nós. O Senhor Jesus disse que Ele conhece todas as nossas palavras, nossos pensamentos, antes que qualquer palavra tenha chegado à boca. O propósito da oração é buscar a glória de Cristo. E o propósito da oração é receber a ousadia para pregar a glória de Cristo. Vou repetir porque essa é boa. Essa é boa. O propósito da oração é buscar a glória de Cristo. E o propósito da oração é pedir e receber ousadia, poder para pregar a glória de Cristo. Quando que nós anunciamos a glória de Cristo? Quando nós pregamos o Evangelho. O Evangelho é a glória de Cristo. E nós precisamos de poder para pregar. Portanto, como é que está? Você está vencendo? Está empatada a batalha ou você está perdendo a batalha espiritual? Que Deus nos ajude, que Deus fortaleça a nossa vida, para que todos possamos, a cada dia, descer um pouco dessa batalha, que só termina quando partirmos ou quando Jesus voltar. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus irmãos, nós vamos encerrar com uma palavra de oração. E eu quero essa palavra de oração, de encerramento, que nós intercedamos pelo nosso irmão missionário, pastor missionário, Gerson Troquês, como já disse e comuniquei no WhatsApp da igreja, acerca do falecimento, da sua esposa, nossa irmã Marília Troquês, que morreu por conta da Covid-19 e foi enterrada ontem lá em Dakar, no Senegal. Ficamos todos muito tristes com isso. E vamos rogar ao Senhor consolo suficiente, o consolo que só o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pode dar. E nós, enquanto igreja aqui, apoiava e apoia este missionário. Nós éramos parceiros naquela obra. Vamos orar. É o que precisamos urgentemente fazer. Eu peço à nossa líder do Ministério de Missões, nossa irmã Seide, que nos conduza nessa oração pedindo a bênção, a paz, o conforto do Espírito Santo na vida do nosso irmão missionário Gerson Troquês. Peço que a igreja fique em pé e na sequência, após o amém da nossa irmã, eu impetrarei a bênção do Senhor. Oremos. Pai Santo, na Tua presença, nós continuamos, Pai, nós agradecemos, Senhor, porque, Senhor, nós temos o privilégio de estarmos aqui, Senhor, reunidos, meu Deus, em família de Cristo. Nós temos o privilégio, Senhor, de cantar louvores a Ti, nós temos o privilégio, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua companhia, Senhor, nós Te louvamos, meu Deus, porque o Senhor é o Deus da esperança, Pai, é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia. E é, Pai, com todo esse pensamento, Senhor, que nós queremos colocar diante de Ti a vida do pastor Gerson, Pai. Pastor Gerson, missionário, Pai, lá em Senegal. Oh, meu Deus, e neste momento nós temos a certeza, Senhor, que ele está sofrendo muito, mesmo, Senhor, sabendo, meu Deus, que a Marília está com o Senhor, que ela está bem melhor, mas, Senhor, nós somos carnais, Senhor. E neste momento, Senhor, é momento de nós chorarmos mesmo, Pai,
Com certeza o pastor Gerson está chorando. Com certeza, Senhor, ele está entristecido, Pai, com essa perda tão grande, Pai. E nós, como igreja, também estamos entristecidos, Senhor, porque a nossa missionária, o Senhor a levou para Cristo. Estamos felizes também, Senhor, porque nós vimos, Senhor, o como ela batalhou, Pai, pelo Evangelho. Ela foi Senhor, ela fez a parte dela, nós te louvamos por isso. Mas, Pai, console a vida, Senhor, do Gerson, console a vida da família, Pai. Como nós ouvimos ontem lá no funeral, Pai, a família de Senegal, ô Senhor Jesus, ela era uma mãe ali, Pai, para aqueles senegaleses, Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia de cada um, Pai. Deus, que neste momento todos, Senhor, possam estar, Senhor, te louvando mesmo em meia tristeza, estar relembrando, Senhor, quantas coisas, como a oportunidade que Deus deu, Pai, de viver com a Marília, a oportunidade, Pai, de receber tanto carinho por parte dela, que mesmo em tristeza, Senhor, eles possam entender, Senhor, que são momentos que Deus nos permite de passar com pessoas que sempre nos abraçam, Senhor. Então, nós pedimos nesse momento, Pai, que o Senhor abrace o Gerson, o coração dele, Pai, console, conforte, fortaleça a vida dele, Pai. Não permita, Pai, que ele desanime, não permita que ele entre em depressão, não permita, Senhor, que a mente dele seja corrompida, Senhor, por Satanás, como nós ouvimos. Mas que a mente dele esteja cheia do Espírito Santo, cheia, Senhor, dos teus louvores, cheia, Senhor, da sabedoria que vem de ti, meu Deus. E conosco também, Senhor. Esteja presente com a tua igreja aqui em Peruíbe, Senhor. Para que nós possamos também, Senhor, sermos missionários, nós possamos, Senhor, resistir ao maligno, meu Deus, sermos fortalecidos por Ti, Pai, que nós possamos estar totalmente vivendo o Evangelho, Pai, que é o Evangelho da graça. Nós Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa, a graça de Jesus Cristo, Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as ricas consolações, o conforto e o poder do Espírito Santo repousem sobre vós, benditos do Senhor desde agora, para todos sempre. Amém e amém.